Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Sou Alex, amigo de vocês aqui, de todos os dias, trazendo uma palavra de oração e também a leitura expositiva da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nossa leitura na Bíblia Sagrada, versão NVT, lendo de Gênesis e Apocalipse. Então fica aí comigo que hoje nós vamos ter mais uma leitura no livro de 1 Samuel. Nós estamos nós estamos fazendo a leitura expositiva de 1 Samuel. Amanhã acho que acaba, ou não sei se talvez hoje eu acabe 1 Samuel. Vamos ver aí, vamos depender da leitura. E nós temos aí, a leitura expositiva da palavra de Deus. Então não saia desse programa, fica aí, porque você vai estar junto comigo aqui, lendo a palavra de Deus, tendo um discernimento do que está acontecendo aqui na palavra de Deus, porque nós temos que fazer a leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, para que haja um avivamento, uma transformação de vida dentro das nossas igrejas. Não haverá avivamento, não haverá transformação de vida se não tiver leitura expositiva da palavra de Deus. A reforma protestante, ela só aconteceu no passado. O povo cristão, as igrejas de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, as igrejas reformadas cristãs, só pôde crescer porque eles liam a palavra de Deus diariamente. Dentro das igrejas, a leitura expositiva e a explicação e programas de leitura na família. Isso mesmo, a família tinha como objetivo ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Desde as criancinhas que começavam a ler, o motivo pelas escolas ter surgido dentro das igrejas cristãs, dentro das igrejas evangélicas, após a reforma protestante, era para que todo mundo, cada ser humano, tivesse a oportunidade, por você mesmo, pela sua própria conta, ler a palavra de Deus e conhecer a Deus a partir da sua palavra, algo que é maravilhoso demais para mim e para você. Então, por isso, esse programa Palavra Viva, aqui no canal Palavra do Avivamento, e também no Substack e no Hubble. Então, desde já peço a você, dá o joinha, o like, se inscreva no canal. Não deixa de fazer isso, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom e você gosta, e vai mandar para mais pessoas. Então, toda vez que você clica no joinha, esse vídeo é mandado para mais pessoas para estar assistindo comigo a leitura expositiva. Esse programa é um programa voltado para a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o qual é para você, para te ajudar, para te auxiliar. Você que diz que não, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Então, por muito bem, estou aqui fazendo uma leitura numa versão bíblica, que é Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que é a versão NVT, que eu adquiri essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Filamente. Ela vem com aplicativo, tem em 3 cores, tem a roxo, a preta e a cor, e a capa, e a couro, sintético. E também tem um aplicativo que você baixa na Play Store ou na App Store, e você lê um QR Code que tem aqui dentro da Bíblia, e fazendo a leitura com o seu celular, sua câmera, nesse QR Code, você vai ter acesso a todo o conteúdo multimídia dessa Bíblia. Não só multimídia, que são imagens e vídeos. Ela é uma letra grande, slim, encadernação de luxo, couro sintético. Mas temos lá Bíblia devocional, Bíblia de estudo, Bíblia multimídia com imagens e vídeos e Bíblia impressa. Você tem a Bíblia impressa aqui, tá? E lá dentro você tem, todo o conteúdo ali. Você pode usufruir desse conteúdo para você estudar e entender a palavra de Deus. Mas eu estou fazendo essa leitura aqui para te ajudar. Você que está em algum canto, você que está no hospital, você que está numa recepção, você que está trabalhando em qualquer lugar e te sobra tempo nesses locais, no horário do almoço, no horário do lanche, ou no horário que você não está atendendo ninguém, você tem tempo para
está lendo a palavra de Deus. Então por isso você compra a Bíblia Filamente e você baixa o aplicativo e você vai ter tanto a Bíblia lá para você ouvir, como também você vai ter os estudos, os esboços de estudo, tudo dentro do aplicativo, sem você precisar estar até mesmo com a Bíblia na mão, tá? Então, o aplicativo não é necessário você estar com a Bíblia física na mão, porque dentro do aplicativo você tem a Bíblia em áudio. Se você quiser ouvir o áudio, você pode ouvir, tá? E você vai ter ali toda a interação para você estar aprendendo a palavra de Deus. É um aplicativo simples, intuitivo, fácil de estar manuseando ele. É como qualquer outro aplicativo aí, até é mais simples do que aplicativo de bancos dos seus cartões de crédito que você usa. É bem simples para usar essa Bíblia, que é uma bênção na nossa vida. Então, vamos orar para a gente dar início ao nosso programa Palavra Viva, aqui no canal Palavra do Avivamento, que é no YouTube, que vai ser postado depois, e no Substack e no Rumble, tá? Você que está assistindo pelo Substack, você cai de paraquedas, se inscreva aí, pede para ser meu seguidor aí no Substack, você no Rumble, também peço para ser meu amigo aí, seguidor aí no Rumble, para você estar recebendo todo esse conteúdo. Toda vez que eu postar, ele vai estar disponível. O Substack vai te avisar pelo e-mail, no seu feed de notícia, e o Rumble também vai avisar no seu feed de notícia. E no YouTube não vai avisar, porque eu programei o YouTube para ele não notificar ninguém, mas ele vai aparecer para você, porque se você é acostumado a assistir, está assistindo as playlists, está maratonando as playlists, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai colocar no seu feed de notícia, onde você fica rolando os vídeos ali, vai aparecer como sugestão esse meu vídeo. Então é muito importante que você se inscreva no canal, tá bom? Então, para você que está assistindo agora ao vivo, agora está ao vivo, né? Hoje é dia 3/9/2025, 7h15 da manhã. Para você que está ao vivo no Facebook, aí acima está o link do meu canal no YouTube. Clica no link, se inscreva, porque o Facebook vai deletar e vai apagar esse vídeo daqui 30 dias. Então por isso é importante que você se inscreva no meu canal. É muito simples. Na descrição do vídeo aqui no Facebook tá o link, ele tem uma cor de azulzinho, você clica em cima dele, vai lá pro meu canal, vai te levar para a playlist de Gênesis capítulo 3 e você começa a fazer essa leitura expositiva de Gênesis capítulo 3 e você vai maratonando, né? Aqui você pode fazer que nem você assistir uma série, né, da Netflix, né, de qualquer TV por assinatura. Você tem a oportunidade de você ir maratonando, assistindo. Então tem a série do livro de Gênesis, você vai ler toda a série, você vai maratonar a série, o seriado de Gênesis, a leitura e a explicação. Depois você vai ter a série de Êxodo, você assiste toda a série de Êxodo que eu coloquei, e daí você vai entender e compreender o livro de Êxodo. Depois você vai ter o número de Levítico, assiste toda a série playlist de Levítico, e você vai entender e compreender o livro de Levítico. Depois tem um livro de Número, assista toda a série, maratone, assista todos os vídeos de Levítico, e você vai entender. Depois você vai ter toda a série do livro de Josué, assista todas as séries, todos os episódios, né, todos os vídeos de Josué, e você vai entender. Depois você vai ter de Juízo, depois de Juízo você vai ter de Ruth, e depois de Ruth você vai ter 1 Samuel, e amanhã ou depois vai ter 2 Samuel, e assim em sequência cronológica, né? Não exatamente sequência cronológica, mas eu também tenho lá o livro de Êxodo, né? O livro de Jó, que está fora de ordem cronológica dos fatos, mas é mais ou menos no tempo ali de Abraão, mas eu já coloquei ele em ordem cronológica, eu já li ele já, né? Ali depois de, eu acho que foi depois de Gênesis que eu li Jó. Também está lá a minha série de Jó para você aprender. Também sair da ordem cronológica para poder explicar Jesus Cristo e dizer quem é Jesus,
que é o próprio Deus, o nosso Salvador. Eu também tenho a playlist, vou deixar lá no final o link da playlist da leitura expositiva do Evangelho de João. Então, maratona Evangelho de João, depois de você assistir as séries de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Então é muito importante que você vá para o Evangelho de João. Depois de assistir o Evangelho de João, você vai e assista e maratone a série de leitura da carta aos Hebreus. Depois de ouvir Hebreus, vai e assista a primeira carta de João, segunda e terceira carta de João e Judas. É muito importante que você faça esse segmento para você ter a exatidão da certeza quem é o nosso Deus, qual é o seu propósito e objetivo em toda a Bíblia, e assim você vai passar a entender e compreender a Bíblia toda. Se você fizer essas sequências de maratona, você vai compreender a palavra de Deus e não vai ter mais dúvida nenhuma. Você vai ver como é maravilhoso entender a palavra de Deus junto comigo aqui no programa Palavra Viva. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente dar o nosso pontapé inicial na leitura de três ou quatro capítulos, né, aqui de 1 Samuel, que me parece que ele vai acabar no capítulo 31. Né? Eu vou ver se é 31 mesmo, e assim nós vamos terminar essa leitura expositiva da palavra de Deus. Deixa eu só ver aqui, alguém mandou uma mensagem aqui. Foi o irmão Rosiele lá de Rio de Janeiro. Deus abençoe a vida do meu irmão Rosiele. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida dele, abençoando ele. Então vamos orar para a gente dar início à nossa leitura expositiva da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Senhor, abençoa essa leitura expositiva aqui em 1 Samuel. Senhor, que essa palavra possa ser uma palavra que vai atingir muitas pessoas por esse país, por essa nação. Derrama da tua graça, Senhor, nesse programa agora, programa Palavra Viva. Derrama do teu poder sobre esses canais Facebook, YouTube, Substack e Hubble que está transmitindo. O Facebook transmitindo ao vivo agora. Abençoa a vida de cada um que vai acompanhar ao vivo. E depois também quem vai assistir. Depois que vai ser postado no Substack, no Hubble e no YouTube. Então abençoe o YouTube, abençoe o Substack, abençoe o Hubble, que os algoritmos dessas plataformas não impeçam da sua palavra ser propagada e falada para muitas e milhões de pessoas. Que o YouTube promova esse conteúdo, que ele pegue esse conteúdo e mande para muitas e muitas pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas, para que mais pessoas assistam, para que as pessoas fiquem assistindo esses vídeos e a todo momento acompanhando, maratonando, Senhor, essas séries de leitura expositiva da tua palavra, para que o povo de Deus entenda a necessidade de estar lendo a palavra de Deus todos os dias, de Gênesis a Apocalipse. Abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas. Derrama da tua graça, do teu amor sobre a vida desses irmãos que vão assistir depois. Que cada pessoa, em cada lugar desse Brasil, onde estiver, no hospital, numa recepção, em um prédio, aguardando, guarda de prédio, segurança, em todo lugar, Senhor, onde tiver uma pessoa, que a sua palavra, Senhor, entre por essas mentes, por esses corações e traga um avivamento, traga uma transformação de vida, traga conversão. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça com que esse programa seja visto e ouvido por milhares e milhões de pessoas em todo o Brasil. Abençoa essas plataformas que transmitem isso, Senhor, que elas possam enviar para milhares de pessoas, milhões de pessoas por todo o Brasil e por todo esse planeta Terra, Senhor. Abençoa esse programa hoje, abençoa a vida de cada um que vai estar assistindo comigo, acompanhando aqui agora, pessoas em leitos de hospitais, pessoas que estão passando por problemas crônicos de saúde, problemas que parecem não ter solução, pessoas que estão desenganadas por médicos, pessoas passando por depressão. Vá nessas vidas, Senhor, pessoas que estão com as vidas emperradas, amarradas, vidas que não vão para frente, vidas que não prosperam, pessoas doentes espiritualmente, moralmente,
todas as vidas destruídas, passando por medo, por tribulação, por aflição, por perseguição. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para louvor e glória do Teu nome. Ó Deus, eu agradeço desde já, porque Tu és um Deus que nos responde, que nos responde. É um Deus maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Obrigado por isso, ó Pai. Amém. E amém, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início aqui no 1 Samuel, capítulo 27, 28 e 29. Mas está errado, não é o 27, na realidade é o 28. E o 28 aqui, na realidade, é o 29. E o 29 aqui, na realidade, é o 30. O crepúsculo, aqui a introdução, né? Esse é o vídeo 11. Acompanhe aqui a leitura comigo do lado, se você estiver assistindo. O crepúsculo de Saul e a ascensão de Davi. Crise, dilema e resiliência. Uma breve introdução aos capítulos 28 e 29 de 1 Samuel. Os capítulos 28 a 30 do livro de 1 Samuel marcam um ponto de virada dramático e de uma alta tensão na vida de Davi e do rei Saul. Eles narram os eventos que antecedem a batalha final de Saul contra os filisteus, enquanto Davi e seu grupo estão em uma posição delicada, tendo-se refugiado no território do inimigo. Davi então está refugiado lá no território do inimigo, são os filisteus. Davi fez isso para sair da perseguição do rei Saul, que o persegue todo o tempo. Então vamos para uma breve introdução do capítulo 28. A desesperada consulta de Saul. O capítulo 28 começa com a iminência de guerra entre Israel e a Filístia. Saul, abandonado por Deus e sem orientação dos profetas, Samuel já havia morrido, entra em desespero. Ele busca uma forma de consultar a vontade divina e, em uma atitude de hipocrisia, vai atrás de uma necromante em Eldor. Mesmo tendo ele mesmo proibido tais práticas, a necromante, a princípio hesitante, é persuadida a invocar o espírito de Samuel. A aparição de Samuel é aterrorizante e traz uma mensagem devastadora para Saul. Ele e seus filhos morrerão na batalha e o reino será entregue a Davi. Este capítulo é um retrato da profunda crise espiritual e moral de Saul, revelando sua ruína. Esse é o capítulo 28. Capítulo 29. Uma breve descrição do capítulo 29. Davi é expulso do exército dos filisteus. No capítulo 29, a história de Davi e seu dilema moral ganha destaque. Os filisteus se reúnem para a batalha e Davi, que está a serviço de Ax, rei de Gade, se prepara para lutar ao lado deles contra Israel. No entanto, os líderes filisteus desconfiam de Davi e de seus homens. Eles argumentam que Davi poderia se voltar contra eles durante a batalha para se reconciliar com seu senhor. Saul Ax, que confia em Davi, é obrigado a ceder à pressão de seus príncipes e ordena que Davi retorne a Ziklag, a cidade que ele havia recebido como refúgio. Esse acontecimento, embora pareça uma humilhação, acaba sendo uma proteção divina para Davi, impedindo-o de lutar contra seu próprio povo. Aí, capítulo 30. O retorno de Davi a Ziklag e a vitória contra os amalequitas. O capítulo 30 mostra o que aconteceu com Davi após sua expulsão do exército filisteu. Ele retorna a Ziklag e encontra a cidade destruída pelo fogo e suas mulheres e filhos levados pelos amalequitas. O luto e a angústia tomam conta de seus homens, que chegam a ameaçá-lo. Davi, no entanto, fortalece-se no Senhor e busca a orientação de Deus. Ele e seus homens perseguem os amalequitas guiados por um escravo egípcio e conseguem recuperar tudo o que havia sido roubado, além de um grande despojo de guerra.
Este capítulo destaca a fé e a liderança de Davi, mostrando como ele confia em Deus em meio ao desespero e recompensa a lealdade de seus seguidores. A vitória sobre os amalequitas reforça sua posição como líder e prova que ele é digno de reinar. Então aqui, né, é uma breve descrição do que estava acontecendo, né? E vamos para a leitura dos capítulos, né? Começando pelo capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aques disse a Davi: Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. O rei Aques disse a Davi: Saiba que vocês e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aques disse a Davi: Coloquei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Giboá. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem pelo Urim, nem pelo profeta. Então Saul disse a seus conselheiros: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: Há uma médium em Eldor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse a mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: De quem é o espírito que você deve invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: Você me enganou, você é Saul. Então, não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra. Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele, o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: Por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel respondeu e disse: Por que me consulta? Se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo, o Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a Davi. O Senhor lhe fez isso hoje, porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada.
durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: Meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afec. Os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel, enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas de milhares. Davi e seus homens marcharam na retaguarda com o rei Ax. Então os comandantes filisteus perguntaram: O que esses hebreus fazem aqui? Ax respondeu: Este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo e, desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta. Mas os comandantes dos filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele. Exigir: Não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário, existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe nossa cabeça? Não é este o momento de Davi? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então Ax chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. Ao meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois, desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz. O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde o dia que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor e Rei? Ax, porém, insistiu: Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus homens, assim que o dia clarear. Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclac, viram que os amalequitas haviam invadido o Negueb e atacado Ziclac. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentarem mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre as que foram capturadas. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apredejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: Traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque,
o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de sacadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de você. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um punhado de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de pato, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia. Nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Negueb, ao território de Judá e à terra de Caleb, e tínhamos queimado Siclac. Você pode me levar até esse bando de sacadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e os seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas esposas. Não faltaram coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Esse despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos e demais para acompanhá-lo. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e eles o cumprimentaram com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de sacadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez isso um decreto e estatuto em Israel, assim até hoje. Quando Davi chegou a Siclac, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram os seus amigos. Disse: eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote, do Negueb, Jatir, Aroer, Zifumote, Estemoa, Racal, a cidade dos Jeramelitas e as cidades dos Queneus, Omar, Boraçã, Atás, Hebron e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. O capítulo 31 termina, né?
Eu vou ler o capítulo 31 porque amanhã a gente já inicia 1 Samuel. A morte de Saul. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram dele. Muitos foram mortos nas encostas do monte de Giboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mata-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam o que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Giboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes-Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-San e baixaram do muro o corpo de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tarmagueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. E assim encerra, a nossa série e a nossa playlist de 1 Samuel. E amanhã provavelmente nós damos continuidade a 2 Samuel. E assim nós encerramos a leitura hoje, de 1 Samuel, porque Samuel morreu aqui em 1 Samuel. Provavelmente é um escriba que escreveu. Escriba era alguém que escrevia as histórias naqueles tempos, tá? Então provavelmente foi um escriba que escreveu 1 e 2 Samuel. E Samuel não poderia ter escrevido sobre a sua morte e nem continuar em 2 Samuel. Tá? Há uma divisão aqui em 1 e 2 Samuel só por uma questão da passagem do rei Saul, a sua morte, para a passagem para o rei Davi. Então, por uma questão de cronologia dos fatos e dos tempos, então há uma divisão de 1 e 2 Samuel, mas nos originais dos escribas é uma história contínua, tá? É uma única história, tá? Então, hoje nós acabamos 1 Samuel, amanhã ou depois, não sei se der tempo, a gente começa a série de 2 a Samuel, tá bom? Vamos orar, a gente encerrar essa a nossa leitura expositiva, e que você entenda e compreenda os planos de Deus através da vida de Davi. Nenhum deles caiu, nenhum plano de Deus a respeito de Davi falhou. Apesar da luta, apesar da angústia, apesar do sofrimento, apesar da dor,
Davi suportou com paciência, com muita longanimidade e amor pelo seu povo, amor até mesmo pelo rei que o odiava, Jonatã, o filho do rei. E nós vamos ver ainda mais o amor de Davi por essa família, mesmo sendo perseguido. Davi é um tipo, ele é um protótipo, né? A vida de Davi é aquilo que vai ser a vida do filho dele, que vai vir, que é Jesus Cristo, que vai vir como rei, mas também não vai reinar, não vai ter glória na terra, não vai ser honrado. Davi chegou a ser rei e reinou por mais de 40 anos em Israel. 40 anos. Só que Jesus não vai reinar nenhum dia. Aliás, não vai ter nem trono para ele se sentar. E o seu próprio povo, seus próprios irmãos, os judeus, vão rejeitar. E Judas, né, da própria tribo de Judá, seus próprios irmãos, sua própria linhagem, vai trair o seu próprio irmão Jesus Cristo e vai entregar ele aos fariseus, aos sacerdotes, aos mestres da lei, aos saduceus e todos esses e a Caifás e a Anás e a Herodes, que vão condenar Jesus e vão levar ele na morte, a morte de cruz, tá? Então, assim é a vida de Davi, aquele que representa Cristo, que haveria de vir no futuro. Então, Deus está usando a vida de Davi como uma demonstração de que aquele que é fiel, aquele que é filho de Deus, aquele que é chamado segundo o coração de Deus, passa por sofrimento nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Existe uma batalha, uma guerra espiritual entre nós, aqui os filhos de Deus, contra os filhos do diabo, que são aqueles que são guiados pelo seu pai, que é Satanás. Então, estamos vivendo em guerra, estamos vivendo em conflito. Então, todos aqueles que são filhos de Deus vivem uma guerra, vivem um conflito contra o mal. É isso que Paulo diz, né? Não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra as potestades do ar, que é Satanás. Satanás é um inimigo do povo de Deus. Então, nesse conflito, eu vou ver se eu consigo trazer aqui. Vamos ver se está fácil aqui nos vídeos. Vamos ver se eu acho fácil aqui. O conselho divino. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é um vídeo que fala exatamente sobre o bem e o mal, a queda do mal, como o mal entrou no mundo e como nós estamos nessa batalha contra o mal. E Davi é essa pessoa que vai ser rei em Israel, que antes mesmo de ser rei enfrenta batalhas contra as potestades, contra os demônios, contra as pessoas que estão neste mundo vivendo, no mundo endemoniado. E nós somos a luz no mundo que está trazendo a verdade. Então fica aí, não é um vídeo longo, mas é um vídeo que vai mostrar, vai ensinar para vocês o que de fato aconteceu e o que de fato está acontecendo até hoje no mundo espiritual e no mundo terreno físico nosso aqui. A batalha de todo dia que nós enfrentamos é contra quem? Não saia daí, fica nesse vídeo, assista esse vídeo que você vai entender contra o que estamos lutando. Pera aí, deixa eu colocar em tela cheia aqui, que ficou em tela. Deixa eu colocar em tela cheia aqui, tá? Aí. Em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores?
Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Lá eles também são chamados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, Deus os nomeia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo. Como a torcida de um jogo. Isso mesmo. Também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o conselho divino para participar de uma decisão, como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente o Deus da Bíblia quer compartilhar autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra. Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra do jeito deles. Então começam a construir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos, como Moisés ou Isaías, olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então, as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes. E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do Conselho Divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem duas dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que o genocídio dos israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. E isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio resgatar o mundo e tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. Mas ele venceu com o poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa. Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano.
Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, eles são o problema. Os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano. São os poderes espirituais que animam os ídolos culturais que inspiram o ódio, divisão e violência. Ah, então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o conselho divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, a história bíblica dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor. Tá aí, né? Então aí vocês entenderam, né? Contra o que e contra quem nós estamos numa luta neste mundo. E se você não entendeu, é porque você está exatamente do outro lado. É isso mesmo. Você faz parte daqueles que estão sendo guiados pelo mal neste mundo. Está em um conflito, está dentro de um conflito, mas está sendo usado pelo inimigo. E você precisa urgentemente sair dessa condição. Você precisa deixar de ser filhos do diabo, filho de Satanás, e se tornar filho de Deus. Fazendo isso, você vai estar do lado do bem, você vai estar do lado de Jesus, você vai estar do lado do povo de Deus, você vai ser filho de Deus. E assim você se tornará um inimigo daqueles que estão lá do outro lado, daqueles que são guiados, levados ao engano, à mentira, e vivem uma vida longe de Deus. Vivem um conflito, vivem uma vida miserável, uma vida de morte, uma vida de destruição, uma vida de dissoluta, uma vida promíscua, uma vida totalmente derrotada neste mundo. Não consegue vencer o mal, não consegue vencer os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades, está sempre em conflito, está sempre em lutas e batalhas dentro de si mesmo e com as outras pessoas. Por quê? Porque o mal gera um conflito que é sem fim. Eles mesmos em conflito entre eles mesmos. E dentro deles mesmos se voltam para nós, os filhos de Deus, e entram em um conflito conosco. Por quê? Porque eles são filhos de Satanás, são filhos das trevas e não aceitam a luz. Recusam-se a vir para a luz. Por quê? Porque o pecado, porque as trevas desse mundo cegou o entendimento deles para que eles não vejam, não ouçam e assim não sinta, não experimente a iluminação na sua mente, no seu entendimento e desça para o coração e sejam curados e sejam salvos. E assim Davi também está nessa batalha. Nessa leitura que nós acabamos de ler em 1 Samuel, Davi está vivendo esse conflito contra este mal que usa os inimigos de Deus, ou aqueles, mesmo sendo filhos de Deus como Saul, se contrapõem à verdade de Deus e ao se contrapor, o mal se apossou dele, o espírito maligno se apossou dele, o espírito de Deus se retirou dele porque ele desobedeceu a palavra de Deus. E você certamente não é uma pessoa que obedece, não é a pessoa que está obedecendo a palavra de Deus, está longe de Deus, está longe de Jesus, que Paulo vai falar em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória ou o poder de Deus na vida dele. Então você é um pecador, você está longe de Deus. E esses espíritos malignos tomam conta da tua vida, te conduzem, te movem e te moldam, e te molda e te constroem uma vida totalmente maligna, tirânica sobre a sua vida. E você vive essa vida de miséria destruída por Satanás, que sem você ver, sem você perceber, você está vivendo essa vida porque ela é comum para você desde criança. Mas saiba que Jesus Cristo é a luz que vem neste mundo para abrir o seu entendimento, para que você creia nele
Então você precisa crer, acreditar, confiar, entregar sua vida a Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Se você crer, confiar, entregar sua vida, certamente você terá vida, e terá vida em abundância. Assim como Deus fez com Davi, dando-lhe vida e vida em abundância, você também terá uma vida e vida em abundância. E você não andará em trevas, mas andará em luz. Então, se você ainda não tem Cristo, se você ainda não é um filho de Deus, se você vive em meio às trevas, então confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia nele, confia nele, entrega a sua vida a ele, e ele mudará a sua vida, transformará você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, seus cunhados, suas cunhadas, seu sogro, sua sogra, todos os seus irmãos, todas as pessoas à sua volta serão transformados através do crer e confiar e confessar Jesus como seu único Salvador, e crer que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à destra de Deus, sendo nosso advogado, sendo nosso sumo sacerdote, que ministra a sua vida a favor das nossas vidas, para a nossa salvação, que deu a vida dele lá na cruz do Calvário, em seu lugar, para que você tivesse vida. Aqui nós vimos também sobre a ira de Deus que recaiu sobre o seu povo, que recaiu sobre os pecadores, aqueles que ficaram contra Deus. A ira de Deus vem sobre todos esses que se recusam a crer e obedecer a palavra de Deus. A ira de Deus veio sobre todos eles. E a ira de Deus está sobre todos aqueles que não confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso você precisa sair debaixo da ira de Deus. Olha o que Deus fez com os inimigos dele aqui em 1 Samuel. Como Deus tratou os amalequitas, como Deus tratou os filisteus, como Deus tratou Saul, que se desviou de Deus e foi um rebelde, não obedecendo a palavra de Deus. Você tem a mesma coisa em sua vida. Você segue o mesmo caminho de Saul. Você está no mesmo procedimento dos filisteus. Você vive a mesma vida dos amalequitas. Vida de miséria, vida de destruição e derrota, longe de Deus. E a ira de Deus vai cair sobre você em algum momento. Haverá um julgamento futuro. E a ira de Deus vai cair sobre você. Vai ser derramada sobre você. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo. Em João 6, em João 3,16, Deus diz assim, o próprio Senhor Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Jesus foi enviado por Deus para morrer no seu lugar, para receber a ira, a cólera e a ardente ira de Deus sobre ele, no seu lugar, para que você fosse salvo, de graça, gratuito, sem necessidade de pagamento algum. É de graça. Graça significa favor imerecido. Você recebe um presente, um dom de Deus. Então creia nisso. Confessa a Jesus como seu único Salvador, que a ira de Deus, a ardente ira de Deus, se afastará de você. E você, como filho de Deus, viverá eternamente salvo. Então, creia nisso e confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vamos encerrar por aqui, vou orar e a gente encerra mais essa leitura expositiva da palavra de Deus em 1 Samuel, do 28, 29 e 30. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo Deus grandioso que o Senhor é. O Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Derrama da tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um que está assistindo agora.
cada um que vai assistir depois pelo YouTube, pelo Substack, pelo Robo. Cada pessoa por esse Brasil afora, Senhor, em todos os lugares, aonde estiver uma pessoa ouvindo, ou assistindo, ou vendo, que essa palavra entre no coração dessas pessoas e que elas sejam salvas para a glória de Deus, liberta das trevas, do mal que há em seus corações, as correntes e os grilhões, as algemas em suas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, liberta essas pessoas, salva essas pessoas, para louvor e glória do Teu glorioso nome, ó Pai. Salva essas vidas, sejam salvas por todo esse Brasil. Ó Senhor, muito obrigado por essas palavras, muito obrigado por esse capítulo, obrigado pela vida de cada um que assistiu, pela vida de cada um que acompanhou, por todo esse Brasil. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa o Facebook, o YouTube, o Substack, o Hubble, que o algoritmo não impeça, que ele processe isso como algo bom para este povo e para essa nação, e que todas as pessoas possam estar ouvindo e assistindo isso por todo o Brasil. Abençoe o Facebook e o YouTube, que eles possam transmitir, levar para muitas milhões e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas até fora do Brasil, para louvor e glória do Teu nome, ó Deus. Abençoa cada vida, cada pessoa, liberta essas pessoas nos hospitais, nas clínicas, em todo lugar que tiver uma pessoa presa, amarrada, algemada pelas trevas e pelo mal. Em nome de Jesus, ó Pai, para que Seu nome seja cada vez mais engrandecido, afamado e glorificado nessa terra, para louvor e glória do Teu nome, ó Deus. Eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já tem feito. Abençoa todas as igrejas do nosso Brasil. Leva, Senhor, esse entendimento a todos os pastores e líderes. Começar um programa de leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Faça isso, ó Pai, coloca no entendimento deles, para que haja uma libertação e transformação do nosso país, um verdadeiro avivamento, Senhor, no nosso país, através da leitura da Tua palavra, de Gênesis e Apocalipse dentro da Tua igreja. Faça isso, ó Pai, nas mentes dos pastores, anciões, presbíteros, líderes, de todas as igrejas, todas as denominações, por todo esse Brasil, assim. Em nome de Jesus, ó Pai amado, eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, por isso nós Te amamos com a nossa própria alma, mais do que essa própria vida. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. E outros deuses de pedra jamais vou temer, pois hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar Teus preceitos, em Ti permanecer. Mas por Teu grande amor, firmaste Tua aliança, ó Deus, fiel Senhor. És fogo que consome, mais perto sempre estás. Minha vida é um lembrete do bem que Deus nos guiou com Sua mão, nos deu a lei, nos deu farol. Em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel afirma.
todo o coração.